Olá, estamos aqui para mais um episódio diário e vos convido hoje para esse tema Tudo Novo, onde Emmanuel começa com a carta de Paulo aos Timóteos. Convido a todos para essa reflexão de hoje. Vamos para a nossa vinheta e voltamos logo em seguida para dar continuidade ao nosso tema de hoje. Eu volto já já. Aguardem aí, não saiam daí. Olá, sou Wagner Alberto, estamos aqui para mais um episódio diário na Comunhão Espírita de Brasília, esse programa que a cada manhã, a cada dia, trazemos uma mensagem da literatura espírita em torno do Evangelho de Jesus, nessa doutrina codificada por Allan Kardec, que nos consola, nos acolhe, nos esclarece, nos dá um norte para seguirmos a nossa caminhada. E estamos aqui trabalhando esse livro, Caminho, Verdade e Vida, essa obra memorável em que Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nos traz as reflexões sobre o Evangelho de Jesus, sobre a passagem, onde ele vai nos narrar ali aqueles momentos, vai trazer as suas reflexões como esse espírito venerando que ele é. Esse espírito de luz que coordenou a caminhada mediúnica e de Francisco Cândido Xavier. É um livro editado pela FEB Editora, que pertence à coleção Fonte Viva, em que são várias, cada um trazem 180 mensagens. 180 mensagens que pode nos ajudar em uma leitura simples. E ele começa com a carta de Coríntios 2, capítulo 5, versículo 17, em que Paulo, orientando aquela comunidade, ele nos traz: assim é, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passam, eis que tudo se fez novo. Ele vai falar aqui do homem velho ao homem novo. Ele traz o seu exemplo, quando ele era Saulo e se transformou em Paulo. E ele vai dizer, e Emmanuel nos traz a seguinte reflexão: é muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para as suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo nos ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Ele vai dizer aqui do momento em que Jesus ele não se compraz com as trevas. Ele diz: Pai, perdoa que eles não sabem o que faz. A misericórdia. Então, por isso o título Tudo Novo. Quando Jesus trouxe a boa nova, o mundo se renovou. Nós nos renovamos, porque nós conhecemos o Verbo encarnado, que é o amor. A prática do amor, a ação do amor é a nossa verdadeira convivência. E Emmanuel finaliza dizendo: quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeiras, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário do amor.
é quando nos revoltamos e usamos as mensagens de Deus para atacar ao outro, para julgar o outro e muitas vezes já para condenar ao outro. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, ele tem que nos unir, não nos dividir. E é esse o caminho que Jesus veio trazer, a unificação dos povos pela fraternidade e pelo amor, deixando tudo novo em nosso caminho. É essa mensagem que Emmanuel vem nos trazer. Até o próximo episódio diário. Que Deus esteja em vossos corações, que o exemplo de Jesus seja o nosso caminho e que tenhamos uma semana de muitas oportunidades e de muito crescimento. Que a paz do Cristo esteja convosco, é o que nós da Comunhão Espírita, nesse episódio diário, desejamos. Até o próximo, aqueles que nos ouvem gravado e aqueles que nos ouvem, que possamos seguir em paz. Não esqueçam de ativar as suas notificações, seguir a nossa página, deixem aqui seus comentários para que possamos cada dia mais estar melhorando esses episódios e levando melhores mensagens. Um abraço, até o próximo.